Na sessão passada nós tivemos lá aqueles momentos emblemáticos ali onde o Noite Perdida e a Eterna Tormenta estiveram visitando ali um mundo surreal, onde eles passaram por, digamos ali, situações onde eles eram não necessariamente eles mesmos e depois se confrontaram novamente e tiveram ali uma rixa, um atrito, onde eles começaram a entrar em conflito um com o outro, verdades vieram à tona, até que apareceu diante deles aquele homem que estava aparecendo antes nos sonhos e se apresentou como memória de todos que se foram, memória de todos os que morreram, né? Um Mocolé, que quando foi confrontado pela Eterna Tormenta, né, como sendo possivelmente ali um nêmesis, talvez um inimigo, ele fez com que o Noite Perdida e a Eterna Tormenta sofressem um efeito que mais para frente um pouquinho aí na sessão de hoje talvez tenha explicação, mas eles sofreram um efeito onde eles tiveram uma bomba de lembranças, né, de memórias, e tiveram ali todo um vislumbre da colonização do Brasil e de como ocorreu a vinda dos Mocolé, a influência dos Garou dentro da colonização do Brasil e da Guerra da Fúria e tudo o que aconteceu e como isso deixou marcado a história. E nesse momento, tanto a Noite Perdida quanto a Eterna Tormenta sofreram ali, né, um choque diante desse fluxo de lembranças e meio que se prepararam para a próxima sessão. O personagem do James, o Quebra-Ossos, não esteve presente na sessão passada. A última sessão em que ele esteve presente foi aquela sessão onde os personagens estavam ali recém-despertos da queda do Mar de Mortos. E o Quebra-Ossos estava ali naquele mundo onde ele era o grande guerreiro na Espiral Negra, lutando contra os demônios da Espiral, liderando todos os Garous em combate, com honras e glórias, se mostrando um exímio e poderosíssimo Garou, quase não acreditando de tão surreal que estava aquela Como situação. assim? Né? Tudo real. E também se encontrou com esse homem que falou uma língua estranha com ele e tocou a testa dele. No que ele tocou a testa dele, a gente encerrou aquela sessão. Mas antes da gente começar essa sessão e da gente dar as boas-vindas ali ao personagem do Vitor, só 2 avisozinhos aqui que vão ser importantes, especialmente para a sessão de hoje, que são o seguinte. Primeiro, que estamos tomando total liberdade histórica em questão de eventos envolvendo coisas das trevas do cenário oficial e do mundo das trevas, porque a gente está fazendo uma adaptação da história do Brasil e tudo mais, então eventos não necessariamente serão conforme descritos em algum suplemento oficial. Então não fiquem aí bolados ou grilados com essa situação caso ocorra uma diferença em livro de tribo, livro de raça, Rage Across Brasil, Rage Across Amazônia e coisas do tipo. E segundo ponto é que vamos falar de pontos e eventos históricos, e a gente sabe que esses eventos históricos do Brasil, principalmente esse período, foram um pouco sangrentos e de uma certa barbárie. Então, embora não tenham ali, não vou fazer descrições detalhadas e situações do tipo e coisa e tal, eventualmente esses assuntos vão vir à tona e serão um pano de fundo principal. Então a gente vai falar sobre escravidão, racismo, preconceito e coisas do tipo. Obviamente é tudo dentro de um contexto histórico do cenário. A opinião dos personagens não é a opinião dos jogadores. Saibam diferenciar isso, por favor. Eventualmente um NPC racista não quer dizer que eu seja
é só um personagem, só para lembrar, porque a gente vai fazer essa visitação histórica e ela é muito influente pro julgamento que vai estar acontecendo. Então, Vitor, caso tenha alguma coisa que seja sensível para você, alguma coisa que você quer que evite, algum termo, alguma situação você quer que a gente evite, você queira falar, Não, por pode mim ficar à tá vontade. tranquilo. Eu costumo ser intolerante com intolerantes, mas assim, isso aí é na minha vida particular, entendeu? No personagem tá tranquilo. Então, ok. Então, galera, a gente tá com um personagem novo aqui, que é o personagem do Vitor, que é o... Como é que é mesmo? Liam Lobo da Alvorada. Lobo da Alvorada. Vitor, fala então um pouco sobre o seu personagem pra nós. Qual que é a história dele? E como ele se tornou um garou? Qual que é a origem dele? Então, ele é um andarilho do asfalto. É a primeira vez que eu tô jogando com andarilho do asfalto, é a primeira vez que eu tô fazendo um Philodox também. Espero não fazer bobeira, né? Não fazer bobagem. Ele é um carioca, como eu, e viveu a vida dele toda no Rio de Janeiro, com incursões para alguns pontos. Inclusive, ele passou um período resolvendo questões jurídicas, porque ele é um advogado, com os Crias de Fenris, mas retornou, né, e entrou num relacionamento com a filha do líder, né, do KR do Rio de Janeiro, que acredito eu que oficialmente ele fique no Corcovado, se não me engano. Né? E de lá ele, nesse retorno, né, do período com os Crias de Fenris, ele tinha marcado com essa menina um jantar para pedir ela em casamento. Ela é parente, né, obviamente. E enquanto eu estava voltando, né, para o Caerne, eu vi pairando no ar uma capivara. E eu senti essa coisa que era para mim, aquilo dali. Eu olhei em volta, no meio do centro do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, e ninguém estava parado olhando para a capivara, só eu, então eu percebi que o negócio não era geral. Voltei pro Caerne, falei com o líder e ele me indicou para ir a Minas Gerais. Fui para o aeroporto para pegar o avião. No aeroporto ela apareceu de novo. Não sei se seria spoiler eu falar isso, posso falar? Pode. Pode. Ela apareceu de novo, estava com sangramentos, muitos sangramentos. E um avião atravessou, né, por ela e ela desapareceu. Eu peguei o avião, fui para Minas, peguei um Uber em BH e chegando em Mariana, o Uber só reclamava, então não deu nem para sentir como é que era o momento da coisa por tanta reclamação do motorista. Deixei para sentir a questão toda quando eu chegasse no Caerne e estou agora em frente a eles. Uhum. Só um ponto aí importantíssimo. Esses eventos que estão acontecendo agora aí com o personagem do Vitor, com o Lobo da Alvorada, esses eventos estão acontecendo exatamente no fim do ano de 2019. Enquanto os acontecimentos que a gente acompanhou até então, né, com a Eterna Tormenta, o Noite Perdida e o Quebra-Ossos, estão acontecendo em 2021. Então, por enquanto aí tá 2 anos no passado, ok? Então você chega na região do Caerne. A região do Caerne ela tá deserta. Segundo o que o ancião já tinha te falado, né? As investigações e tudo mais, muitos garous já tinham entrado. A capivara já tinha chamado outros garous, aparentemente. Ninguém tinha voltado. Então o conselho tinha decidido não deixar mais ninguém entrar. Só que nem todo mundo estava sabendo disso. Então, aparentemente, o ponto do Caerne tá ali. No entanto, não tem vigia, não tem ninguém ali próximo, nem garou, nem parente, nem humano comum, assim. Então, um lugar vazio. O Caerne, ele fica numa área onde
passou muito próximo ali, rompimentos, detritos da barragem. Então, coisa de metros, assim, de pouquíssimos metros, áreas do Cairn foram afetadas e tudo mais. E quando você chegou ali, vou narrar só a entrada pra gente acelerar um pouco. Quando você chegou ali, uma menininha com aparência... qual que é o termo? Não é indígena mais não, qual que é o termo agora? Nativo. Povo originário. Isso, uma menininha tipicamente assim dos povos originários, com toda com a cara pintada e coisa e tal, usando os adereços assim, mas sem roupa, né? Tava tipicamente mesmo. E ela te convida a entrar no portal Umbral para poder ajudar, porque ela tava precisando de ajuda. E ela fala com uma voz muito doce, muito suave, uma voz muito infantil mesmo, fala na sua língua, não fala em nenhuma língua dos povos originários, ela fala português brasileiro de 2019, contemporâneo. E você prontamente entra para atender o chamado. Quando você entra, é um breu absoluto. O que deveria ser a passagem para a Umbra, aquela transição tranquila em que você só sente o corpo se tornando espírito, é como se você entrasse em uma parede de gelatina. O ar à sua volta parece água, você parece afogar tentando respirar, mas de tão denso que é. As próprias trevas são densas. E você parece que se perde naquilo. Você passa muito tempo andando, muito tempo andando. O corpo aos poucos começa a cansar. Você anda, perdido, tenta procurar alguma saída, alguma ajuda, até que você vê, depois que você tá muito tempo andando, você vê uma luz prateada, lá longe, assim, distante, como se tipo, a lua surgisse, e de repente, assim, você vê um ponto luminoso, e as coisas começam a clarear, e a luz te toca, e quando a luz te toca, você sente o que até então você não estava sentindo conexão espiritual, você não conseguia mudar de forma, você... É como se você, para todos os efeitos, a gnose era zero, né? Então você estava com todas as sensações de gnose zero. Uhum. E fúria zero e força de vontade baixa. Aí, quando essa luz volta, esse brilho volta, você sente a conexão voltando. Não a ponto de ter pontos na ficha, vamos colocar assim, mas você já sente como se estivesse a ponto de recuperar, por exemplo. Isso te dá forças para você continuar na sua jornada. E aí... Uma pergunta. Nessa jornada, a menina indígena tá comigo? Não, ela Sumiu. sumiu, Você tá nessa... Até então era isso, sabe? Era o completo breu, a escuridão absoluta, puras trevas. E aí apareceu essa luz. Você passa mais um tempo nessa jornada, você vê que essa luz aumenta de intensidade, e ela brilha, formando uma espécie de chão. Pela primeira vez você consegue ver a forma de um chão, você começa a ver os seus arredores. E você já jogou Kingdom Hearts? Não. Você vê um lugar assim, parece ser a beira de uma praia onde você tá. E a areia, aos poucos ela começa a parecer uma areia ser muito branca, pelo que a escassa luz começa a iluminar. Ela parece ser muito branca, com a água chegando bem próximo de você, assim, mas não tem som. Ela tem aquele movimento, assim, de onda. Não é onda de quebrar, assim, não, sabe? Só aquele movimento, assim, aquela marolinha, né? Isso, de vai e vem, assim. Mas algum som de água teria, né? E não tem som nenhum. Você consegue ver o reflexo do que parece ser a lua nessa água. E você tá nesse lugar assim, aí você vê pela primeira vez, em todo esse tempo, a luz de verdade refletindo na água.
E aí você sente a lua. Uhum. Pela primeira vez em todo esse tempo que você tá aí. Tá. Quando eu sinto a lua, cara, eu dou um respirar fundo, assim, né? Você E- sente que o ar tá menos denso, sabe? Uhum. Tá respirável de novo. Muito frio, muito gelado, mas respirável. Beleza. Eu dou essa lufada de vento, né, de ar, né, para poder ver se pelo menos o eu assoprando o ar se movimenta. E continuo andando, olhando em volta, procurando alguma coisa, alguma pessoa, alguma energia para tentar achar o que a menina queria me mostrar. Uhum. Você passa mais um tempinho andando, caminhando. E aí você parece que perde a sensação de tempo, sabe? Desde que essa luz da lua voltou, você não sente cansaço da caminhada, a fadiga, né, da caminhada, o desgaste. Você só continua seguindo. Você sente que tá se aproximando de alguma coisa. Porém, sempre que você olha, os seus sentidos sempre parecem te indicar que você não tá saindo do lugar. A luz parece estar sempre na mesma distância. O cenário nunca muda. Nunca tem nenhum cheiro, som ou temperatura diferente durante a caminhada. É sempre a mesma paisagem, a mesma beira da praia. Como se a praia se estendesse ao infinito. E você caminhando. E você vê assim, cara, quando você tá muito cansado. Muito, assim, cansado no sentido de que começa a perceber que parece estar andando em círculos e já tá Entendi. cansado de ver a mesma coisa, assim, tudo, né? Não fadiga física. Você vê que, assim, você olha para um lado, assim, quando você olha para frente, você vê um brilho mais alaranjado, puxando um pouco pro vermelho, mais distante, assim, um pouco mais à frente. E quando você anda um pouco, assim, você vê que esse brilho, ele se aproxima mais. Ele tá fixo no horizonte, assim. Eu vou em direção a ele. Você anda um pouquinho e você chega até o que parece ser uma fogueira. Tipo essas fogueiras de São João, que tem a pira grandona montada naqueles em quatro, assim, autona. Uhum. Você vê uma fogueira mais ou menos dessas, deve ter uns 2 metros de altura, montada tipo nessa forma de pirâmide, assim, como uma pira, e pegando fogo. E aí, atrás dela, assim, né, tipo, tá a fogueira, você, aqui, né, na frente, assim, atrás dela, assim, ó, você vê que tem, quando o fogo Uhum. tremula, assim, tudo, você vê a sombra, você consegue ver um homem sentado atrás da fogueira, assim, em relação a você. Eu consigo me aproximar? Sim, é porque, tipo assim, você vê que tem um homem, né? Uhum. Vai, Então eu vou me aproximando e vou falando com ele. Boa noite. quando você se aproxima, assim, você vê que é um homem de pele negra, preta, muito, muito, muito escura. Tipo assim, o tom de pele humana, comumente, assim, a gente tem o tom de preto que a gente tá acostumado a ver, né? A melanina e tudo mais. A pele dele é tão preta que parece quase não ser humana, sabe? De tão preta Uhum. que é mesmo, assim. Ela emite um leve brilho azulado por conta da fogueira, quando a luz reflete nele, assim. Ele parece estar. Ele parece não, né? Ele está completamente nu, sentado assim naquela posição tipo de lótus, com as pernas dobradas, assim, o joelho dobrado, a coluna em pé retinha, assim, totalmente ereta, os braços cruzados, assim, e ele olhando fixamente para fogueira. Ele é careca, não tem os cabelos, e ele tem um porte físico, assim, tipo Schwarzenegger no início da carreira, sabe? Aham. Fisiculturista mesmo, assim, bem armarinho mesmo, bem grandão.
totalmente definido, assim, e olhando fixamente pra fogueira. Ele olha pra você, assim, quando você se aproxima dele. Você fala, boa noite? O que você falou? Boa noite, né? Boa noite. Tiodará Nietzsche Rinhanjo. Desculpa, não entendi. Lero Awon. E ele estende a mão assim pra você. Ele estende a mão como se fosse pra me cumprimentar ou pra me apontar alguma coisa? Sabe quando a pessoa te aponta pra sentar? Uhum. Ele faz esse gesto pra você, assim, tipo, Tá. né? Sente-se aí próximo à fogueira. Tá. Eu olho em volta, assim, pra ver se tem mais gente, se tem mais alguma coisa que a fogueira não tivesse deixado eu ver e sento. Meio receoso, mas sento. Aparentemente estão só vocês dois ali. Por todo o raio de luz que você consegue ver, que a fogueira ilumina. Você consegue ouvir o crepitar da lenha, o som da madeira queimando e tudo mais. Ouve a voz do homem falando com você, mas são os únicos sons do local. Não tem nenhum outro som, não tem nada. Só isso rolando. E um homem olha pra você assim. Deixa eu ver se o tradutor vai conseguir traduzir isso. Ele olha pra você e faz um desenho no chão, assim, de um... Você consegue, aparentemente, né? Um sol, desses bem infantil, sabe? O círculo, assim, com as luzinhas em volta, assim. E faz um outro círculo em volta. Assim, o círculo no formato da foice, né? A lua ou crescente ou minguante, mas não cheia, né? Mas não é em torno do desenho do sol, não, né? Não, é tipo assim, é o sol e a lua. Ele fez os dois desenhos. Ah, os dois. Aí ele apontou pro sol Uhum. e colocou a mão no peito. Apontou pra lua e apontou pra você. Eu faço um joia pra ele, dizendo assim, tipo, tentando passar, acho que entendi, né? Aí o que mais, né? Tipo assim, só isso? Não tem mais nada pra falar? E confirmo com a cabeça, aponto pra lua, confirmo com a cabeça. Quando você confirma com a cabeça, ele se aproxima. Você tá a distância próxima dele assim ou mais longe? Não, eu tô sentado onde ele me indicou, né? Então. Do lado dele, assim. No ponto onde ele me indicou. Uhum. Ele se movimenta, ele se inclina um pouco assim, se aproxima de você assim, coloca o dedo na sua testa. James, você acorda. Tá. Você, cara, o corpo tá muito dolorido, muito, muito, muito dolorido. Deixa eu só... Você tá seu corpo ali, você sente muito dolorido, muito, muito machucado. Respirar dói. Parece que costelas estão quebradas. Uhum. O seu braço esquerdo parece morto. Você tenta mexer assim, você na verdade você não sente o braço, tipo, se ele tá pendurado assim, sabe? Dormente, você não nem sente o braço assim. Você vê sangue, muito sangue no chão, em você.
à medida que você vai olhando, assim, que você vai vendo ao seu redor, seus irmãos Garou caídos, mortos, estraçalhados. E, cara, de todas as tribos, pelo que você tá vendo, você vê o que parecem ser senhores das sombras, presas de prata, roedores de ossos, sabe? Mais esguios, como os peregrinos. Uhum. Você vê, assim, de todas as características de tribos dos Garous. E impressionante, todos eles mortos nas suas formas crinos. Eles não voltaram ao normal, a forma base, né, quando morreram. Uhum. Como se todos fossem impuros. O impuro, quando morre, ele morre crinado, né? Uhum. Porque a forma base dele é crinos. Sim. Mas um hominídeo, por exemplo, um que nasce humano, quando ele morre, ele vira humano, e um lupino, quando morre, mesmo Vira em forma lobo. de crinos, vira lobo. Uhum. E todo mundo que você tá vendo ali, não, cara, você tá vendo ali crinado. E aí, cara, você vê assim, ó, do seu lado, assim, na sua frente, aos seus pés, Noite Perdida. Noite Perdida. Já ia falar Noite Eterna de novo, já ia corrigir pra Noite Eterna, na verdade. Você vê ali Noite Perdida, Eterna Tormenta, Pena Trovão e Nascida das Estrelas. Os 4 mortos. Eles também estão estraçalhados ali na frente? Parece que foram dilacerados por alguma coisa de garras e presas imensas, maiores inclusive do que as garras de um Garou na forma Crinos. Isso quer dizer então que não fui eu. Só pra entender. Você olha pra sua mão, assim, quando você olha o ferimento, né? Eu quero olhar assim, tipo, né, Você olha pra braço, sua mão e você olha pro ferimento, tipo, a cara, disposição dos mortos ali e tal, eles estão... o talho no peito do Noite Eterna, assim, quase separa uma parte do peito do outro, assim, tipo, cabe a sua mão quase dentro do rasgo. Uhum. As suas garras fariam 4 cortes, Uhum. né? O corte que ele tem ali, assim, parece ter sido feito, tipo, por uma garra grande que passou ali, assim, e a sua mão cabe dentro, assim, sabe? Sei. O ferimento inteiro aberto, assim, como se fosse, assim, ó, ferimento no peito. Sei. E aí cabe a sua mão, tipo, é muito maior do que a sua mão seria capaz de fazer, mesmo na sua forma de crinos. Tá. Eu com dificuldade de respirar e tudo doendo, eu levanto, tento ficar de joelhos e tal. Vou aproveitar essa tossidinha sua, assim, quando você tosse. Você tosse no coisa também, assim, sabe? Você tosse sangue. Você tá realmente fudido por dentro. Tá. Eu olho assim. Mas eu continuo, tipo, foda-se a minha dor, tá ligado? Uhum. Eu quero levantar. O meu braço está ali. Tá ali. Só que, tá, eu só não tipo, sinto. tipo assim, vamos supor, cortou o nervo, por exemplo, do seu Tá, braço. entendi. Então você não. Ele tá Entendi. inerte. Você não consegue. Tá. Não, beleza. Você não consegue sentir ele. Tipo assim, se você cutucar Sim. o seu braço assim, você não sente ele. É como se Entendi. ele Eu tivesse pensei sem. que, tipo, era um membro fantasma, tá ligado? Não. Ele tá. Alguma coisa aconteceu que você não sente ele. Tipo assim, Beleza. tomou um Jin-Mak no braço ali assim e caiu, sabe? Entendi. Cara, eu vou tentar me mexer o que eu conseguir levantar, tossindo e tal, doendo as costelas, o peito. Eu vou tentar me levantar assim e vou perto ali da Eterna Tormenta e da Noite Perdida e vou realmente confirmar. No caso, eu sei que eles estão mortos, mas tipo, é aquela coisa, eu não acredito, sabe? Eu estou incrédulo. Daí eu olho assim, eu coloco a mão. Eu estou na forma Crinos ainda? Sim. Tá. Eu coloco minha garra assim, eu tento meio que dar sabe? Mexer um pouquinho. E eu quero ver em volta onde eu tô. E que diabos de lugar é esse? Porque até onde eu sei, eu estava destruindo
um bicho mutante maluco e alguém começou a falar indígena e tocou na minha testa. Agora eu tô aqui, com um monte de gente morta em volta de mim. Eu tento entender o que tá acontecendo. Você está na espiral. Puta merda. Você olha pra cima assim, você consegue ver a estrela vermelha do olho da Wyrm olhando diretamente em cima de você assim. E aí você vê, cara, vários espirais chegando. Os dançarinos da espiral, sabe? Uhum. Você vê vários deles chegando assim. Alguns meio fudidos, sabe? Uhum. E eles vão chegando perto de você assim. E na hora que eles chegam assim, eles se ajoelham e prestam reverência Pra mim? pra você. É, eu estou com a cara que eu estou agora. Eu tô assim, eu olho assim. Cara, foda-se, eu vou tentar me recompor o máximo possível, me erguer e com a dor que eu estiver sentindo, cara, eu vou tentar juntar ali os cadáveres dos meus companheiros, né, juntar as partes e eles pertos ali e malditos! O que vocês fizeram? Você vê que um deles se levanta assim, parece ser o mais velho. Ele tem uma cicatriz no olho assim. Uhum, Não tem o globo ocular, né? É só o espaço vazio. Com uhum, aquele. Na verdade, não é um risco, assim, né? Um corte, assim, de fora a fora. É, tipo o Jonah Rex, sabe? sei. Uma parte da mandíbula dele, assim, ó, do Uhum. lábio, assim, não tem Exposto. também, fica Exato. só exposto onde ele tomou a agarrada. Você vê que a mão dele faltam esses 2 dedos aqui, ó, né? Tem Uhum, só os outros, assim, da garra. Ele anda meio mancando, assim. A pelugem dele já é esbranquiçada, um cinzenta esbranquiçado. uhum, Aquelas orelhas pontudas, compridonas, assim. Tipo, o Crinos, ele tem a focinha puxada pra frente igual a de um lobo, né? uhum, O dançarino da Espiral Negra, o focinho ele já é mais afundado, já é mais humanizada a uhum, feição, sabe? Já é parece até mais símia do que lupina, na verdade. uhum. E aí ele, né, com aquela cara pra dentro, assim, ele se aproxima assim. Meu senhor, nós só observamos conforme o senhor mandou. Foi o senhor quem fez tudo sozinho. Esse show é do senhor. Cara, eu vou. Eu fico olhando fixo, assim, assim, ó. Eu não sei se ele tá olhando pra mim ou ele tá meio, sabe, falando tipo assim, como Olhando nos seus olhos. um servo e tal. Ele tá Olhando nos olhando nos meus seus olhos. olhos. Seus Cara, olhos. eu encaro ele, cara. Eu encaro ele como se eu estivesse vendo dentro dele, sabe? Tipo, Uhum. o máximo de terror que alguém poderia, na minha situação, inspirar em outra pessoa, cara, eu tô tentando fazer, tá ligado? E eu pego e falo, isso não é possível. Isso não é real. E eu pego o braço que eu ainda tenho bom, eu estendo reto na mandíbula dele e, e com a força que eu ainda tenho, eu seguro e falo: onde eu estou, fale a verdade. E Você tipo assim, segura. conforme se ele for falando alguma coisa que eu não gosto de ouvir, não quero ouvir, eu vou apertando um pouco mais. Uhum. Você, Se ele me atacar, eu não vou desviar, cara. Eu vou tomar, mas eu não vou tirar o braço, tá ligado? uhum. Você segura ele pelo pescoço, assim. Quando você pega ele, você vê que ele não tem olhos de medo. Você vê que ele tem olhos de felicidade. E quando você ameaça ele começa a rir. E ele fica. Sim, sim, sim! A loucura, sinta a loucura, senhor! Ceda, ceda! Eu puxo ele bem perto, assim, do meu focinho.
Eu puxo ele bem perto assim com a garra, trazendo ele. Eu fico tipo do lado aqui, sabe? A cara dele aqui, quase encostando em mim, eu falo: não. E eu empurro ele de volta assim, empurro ele longe, sabe? E eu vou continuar fazendo o que eu tava fazendo. Eu vou ignorar que tem esses insetos ao meu lado e vou tratar de tentar honrar o máximo possível dos mortos ali que eu tô. E pra Quando mim você, isso é o mais importante do que tá sucumbindo a essa loucura que ele tá querendo me impor. você empurra ele assim, ele cai no chão. Não, senhor, ceda! O senhor é o campeão prometido da Wyrm! O senhor tem de nos levar à vitória, mestre! Quando ele fala isso, eu começo a dar risada, sabe? Tipo, a minha família é muito superior a vocês. Eu não levo gente como você comigo. Ele toma aquela tosse expelindo sangue de novo e eu vou continuar a fazer o que eu tava fazendo. Quando você volta pra fazer o que você tá fazendo assim, que você coloca sua mão pra você pegar, é aí que você percebe os seus dedos, suas garras, elas estão mais alongadas do que o comum. Elas não estão mais aquelas garras protuberantes, aquelas garras de dedos grossos e fortes, elas estão finas e alongadas, parecendo a Lady Lethal da Marvel, sabe? Sei. Aquele dedo comprido assim, finão assim. Essa mão parece que ela cresceu enquanto você tava conversando. Você olha o seu braço, ele tá um pouco mais fino, não tá mais no porte do seu antigo corpo. E, cara, você sente o seu rosto levemente mais quente, levemente mais dolorido do que antes. E você vê: olhe, mestre, não estou falando, você é o nosso campeão. E ele te mostra um espelho. Quando você olha Já no... que você tirou esse espelho e bate. Não, é o outro. Um outro não é o que você jogou pro chão, não, sabe? Ah, tá, entendi. Um outro que estava ali assim. Aí ele olha assim: olhe, mestre. E estende um espelho assim. Quando você olha pro espelho, você também é um dançarino da espiral. Mas. Tá, mas. Noite perdida converteu todo mundo, hein? Tô aqui pra isso. No físico, sabe? Porque assim, os garous, eles têm os traços muito lupinos e muito fortes, assim. Os dançarinos da espiral negra, eles são uma versão, vamos colocar assim, distorcida dos lupinos, né? Entendi. Então eles têm o corpo mais curvado, assim, mais adunco. Mais os braços, assim, eles são um pouco mais compridos e mais finos do que os braços dos garous, né? Não é aquele braço fortão Schwarzenegger. Ele é um braço mais esguio, assim, mais comprido. As mãos são mais compridas. As orelhas, elas não são aquelas orelhas de lobo, assim, triângulozinho pequeno, né? Parece mais aquelas orelhas de duende. Ela é compridona. Sei. Estende até mais alto, tipo umas antenas, assim. Ela estende até mais alto. A pelagem, ela é parecendo um cão sarnento, com algumas falhas, assim, parecendo uns buracos, assim, de falha de pelagem. O rosto, né, não tem aquele... Não é puxado pra frente, assim, o focinho canino na frente, assim. Ele é aquela coisa mais simiana. Sim. Mais símia, né? Reto, assim, igual o rosto humano mesmo, assim, mais pra dentro. E aí você vê que você tá nessa coisa, sabe? Sua coluna tá mais curvada, assim, o seu braço mais comprido. O seu braço morto continua garou, mas tá morto. O resto do seu corpo já se transformou num dançarino, assim. Entendi. Tá. Eu olho assim pro espelho, eu sentindo aquela angústia, aquela coisa ruim. Eu não acredito. Não, isso não é verdade, isso não é real. Isso não é real. Onde que eu estava? Onde eu estava? Tipo, eu fico repetindo isso, sabe? O que eu estava fazendo? Onde eu estava? Não. Você fecha os olhos assim, repetindo. Não. Cadê aquela capivara? Isso não é de verdade. Tipo, Raulzito,
Você desperta. Uhum. Você tá na beira do que parece ser uma praia. Caído ali. Sabe quando o náufrago acorda na praia, assim, na Aham. areia, deitado, assim? Você dá aquela tossida de água salgada com gosto de ferro. E o corpo levemente dolorido, um frio da porra. Insuportável. Uhum. Não, mas é frio pros frios do padrão aí do sul, viu? Aham. Beleza. Hoje em dia não tem mais isso, né? Cara, Hoje em dia é frio em porra Né? toda. Né? eu dou uma chacoalhada na cabeça, assim, vou olhar pra cima pra ver o céu, assim, se é dia, se é noite. É aquela situação da zona morta, sabe? Uhum. Você consegue ver Jaci ali no céu, aquele brilho que vocês conseguiram libertar. Uhum. Você vê que ela continua fazendo aquela mesma coisa de antes, né? Ela ilumina o caminho onde você está para que você tenha um ponto fixo ali, um chão sólido, mas ainda você está dentro da zona morta. Uhum. Beleza. Cara, eu vou dar uma olhada na água, né? Tu falou que tá tipo numa praia. Uhum. Pra ver se ainda tem aquele aspecto sem reflexo, assim, né? Aquela água meio opaca que tu tinha falado. Cara, quando você olha assim, a água parece que ela tá rubra, escarlate, sabe? Uhum. Avermelhada assim. Aparentemente parece que ela tá banhada em sangue. Uhum. Ou é sangue. Um mar de sangue. Uhum. Parece que eu caí em Arton, de repente. Eita! Enfim. Cara, eu tipo boto a mão assim, vou tipo dar uma cheirada mesmo, assim, ver a viscosidade. A textura, a viscosidade lembra a água, sabe? Embora Uhum. tenha traços um pouco mais oleosos, sabe? Tipo uma água misturada com óleo de cozinha, assim. Uhum. Parece ter duas substâncias misturadas, assim. Uhum. E aquele cheiro ferroso de sangue. Uhum. Mas é um. Assim, você como Garou já sentiu vários cheiros de sangues diferentes. Uhum. Né? O sangue não tem o mesmo cheiro para todas as criaturas. Algumas têm o sangue com maior concentração de açúcar ou de sal, ou, né? Por aí Uhum. vai. Imagino que isso afete o cheiro, porque o Wolverine sente cheiro por essas coisas das pessoas no sangue, então vamos na da Marvel. Uhum. Então você já sentiu vários cheiros de sangues diferentes na sua vida. Quando você dá essa fungada pra sentir o cheiro do sangue assim, cara, imagina todos os cheiros de sangue que você já farejou misturados ao mesmo tempo. Entendi. Sabe? Essa bomba de odores, assim. É tipo um Tietê dos odores, assim, sabe? Você dá aquela fungada no Tietê. Uhum. Sabe? Só que em questão de sangue. Beleza. E tinha alguma coisa no horizonte, assim, em direção à água? Tipo, alguma ilha, algum barco, sei lá. Não que você consiga ver na iluminação que a Jaci te concede. Tá. Cara, Meio que eu. como um sonho ruim, ou um pesadelo, ou algo do tipo, você lembra de três coisas muito importantes. Uhum. O mundo perfeito que você estava vivendo. O mundo onde você brigou com. A sua discussão com a Eterna Tormenta. Uhum. E. Cara, eu fui lembrando, me deu um branco agora. Daqui a pouco eu lembro a terceira. Vai surgir na hora que eu não estiver preocupado com ela. Pode seguir das duas aí. Uhum. Eu vou assumir então que aquela discussão com a Eterna Tormenta deve ter sido uma visão também. Né, como foi a primeira. E, cara, eu vou, tipo, dar as costas ali pra esse mar ferroso e vou. Ah, perdão. Aí a terceira coisa é aquele sonho com as memórias do negócio e tudo. Você tem
sonho, sabe? Como se você tivesse vivido vidas passadas. Uhum. Falando nisso, você tem um antecedente de vidas passadas, não, né? Não. Ok. Eu vou dar as costas pra aquele marfil rosa ali, vou andando na outra direção, assim, tá ligado? Eu Aham. vou. Eu tô pensando ainda naquilo que o Mokolé falou, numa das visões ali. Né? Pensando se pode ter alguma coisa a ver com isso, assim, né? Porque ele falou dos escravos que eram trazidos e tal, então eu vou, Uhum. tipo, simplesmente sair andando. Desculpa. E procurar por algum rastro disso, né? Eu vou, nesse meio tempo, se eu conseguir assumir minha forma de lobo, né? Dá. Porque Jaci tá te iluminando. Uhum. Eu não lembro os nomes por não estar familiarizado com o lobisomem, mas eu vou assumir minha forma de lobo e tentar, tipo, ver se eu acho algum cheiro distinto, assim, algum cheiro, tipo, que revele algum traço de civilização ali, ou de outros Garou. Você tenta procurar o cheiro no meio desse turbilhão de odores diferenciados. Até que você sente um cheiro familiar ao longe. Parece o cheiro do quebra-ossos. Eu vou correndo, então. Você corre na direção dele, vai seguindo pela orla da praia, que parece se estender ao infinito. Você anda, 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 e a praia parece que nunca acaba. E aí você chega no quebra-ossos, deitado na praia, desacordado, na forma hominídea dele. Parece que você vê que ele não faz movimento de respiração, tá com a cabeça para baixo, assim, enterrada na areia. Parece que ele não tá respirando. Eu vou, tipo, dar umas focinhadas nele, assim, sabe? Tipo, o cachorro tentando chamar atenção. Só pra ver Só se ele não lambe, reage. velho. Como? Só não lambe. Vai ficar meio esquisito. Pô. Não, sabe aquelas cutucadas com o focinho, assim, tipo, tentando mexer na cabeça dele? Uhum. Só Você pra vê ver que o se ele corpo tá reage. inerte, desacordado. Beleza. Cara, eu vou voltar pra minha forma hominídea, né? E mexer nele, tipo, chacoalhando, assim, quebra-ossos, quebra-ossos. Tipo, virar, tentar medir a pulsação e esse tipo de coisa, né? Não sei se vai ser muito útil aí, né? É que eu tenho sobrevivência 3, né? Talvez sirva de alguma coisa. Medicina, você não tem nada? Acho que não. Deixa eu chegar mais perto da ficha aqui, que eu tô meio longe. Não, tenho 0. Cara, Tá, dá pra considerar sobrevivência pra você aplicar ali uns primeiros socorros ali, pra você ver uma ideia do cara tá afogado e tudo, porque afinal de contas você, né, afogamento é parte de sobrevivência. Então, Com uma dificuldade mais alta, talvez. né, aí pode fazer com uma dificuldade 7, eu acho. Com qual Um pouco atributo? acima com sobrevivência e... O que você quer fazer exatamente? Você quer aplicar uns primeiros socorros ou você quer, tipo, ver o que tá de errado? A princípio eu queria ver o que tá de errado, né? Se eu identificar alguma coisa, eu vou querer ajudar ele, assim, né? Pode ser com percepção ou raciocínio, que for mais alto, e sobrevivência. Tenho 2 nos dois. Eu vou usar 1 ponto de força de vontade, então. Ok. Deu 0. Mais a minha força de vontade. 1. Cara, você vê que você não entende muito, assim, de primeiros socorros, de medicina e tudo mais, mas o cara tá com a cabeça enterrada na areia. Você vira ele assim e você vê que ele não tá fazendo movimentos de respiração, né? O pulmão não movimenta. Se aproxima do nariz, assim, da boca, você não sente uma temperatura ali vindo dele. O bicho pode estar precisando aí de uma massagem cardíaca. É isso que eu vou fazer, então.
Pode rolar aí uma dificuldade de 8. Tá, eu vou gastar mais um ponto de força de vontade. Ok. Que Pode tá... ser destreza e sobrevivência. Uhum, porque tá aí pra isso, né? Tá aí pra isso, justamente. Deu um acerto mais um da força de vontade. Você coloca ali, aplica a massagem cardíaca no quebra-ossos. Você voltou pra sua forma hominídea, né? Sim. Aplica a massagem cardíaca nele ali, assim, tudo. Faz a respiração boca a boca pra dar o fôlego e tudo. E nisso que quebra-ossos, você tá ali, não pode ser real e tudo. De repente, você tá com o olho fechado ali, assim, cara, você sente o seu pulmão sendo pressionado com muita força. E aí você desperta e você vê o Noite Eterna em cima de você, assim, te apertando. Perdido. O Noite Perdido em cima de você, ele te apertando em cima do seu pulmão. Você vê, cara, que ele desperta e assim, né? Hã? Hominídeo. Tá. Cara, eu assim que eu desperto, assim que eu vejo ele, eu no pescoço, sabe? Tipo, um susto, tá ligado? Mas eu seguro, eu não aperto, eu tipo, você é real. Quebra-ossos! Que bom que você está feliz em me ver. Cara, quando eu vejo que ele fala assim, que eu né, eu reconheço ele, cara, eu pego, eu movo a mão, eu tô assim, né? Eu movo a mão aqui assim e puxo ele e dou um abraço, tá ligado? Aqueles abração. Beleza, eu vou abraçar ele também. Meu Deus do céu, que bom que você não tá morto. Eu achei que eu tinha te matado. Já abraça ele, tipo, puxando pra sentar também, sabe? Não, não me matou. Mas, assim, me assusta um pouco a ideia de tu achar que fez isso, sabe? Eu preciso confessar. Eu estava num lugar legal. Eu estava na espiral. Não foi legal. Certo. Cadê os outros? Eu não sei. Eu encontrei a Eterna Tormenta. Discuti com ela, a gente se brigou, mas assim, eu tenho quase certeza que aquilo foi um sonho, que não foi real. E de alguma maneira parece que a gente ainda tá preso dentro da Zona Morta. Mas eu também não tenho certeza. Isso aqui tá bem macabro, tá horrível. Isso aqui tá. Precisamos reunir o resto do pessoal. Sim. E acabar com o que seja que esteja manipulando a nossa cabeça. Meu braço tá normal, né? Porque Tá, eu olho pro meu braço assim. Sem dar explicação. Tipo, eu sentei, eu olho assim, eu. Percepção os dois aí, por favor. Só percepção? Só percepção. Deixa eu abrir o Roll20 que eu parei. Tô indo junto. 9, somando os dois dados. Vai que cola, né? Né? Peraí. O bom é que o Raulzito é um teurge super Não, teúrgico. eu achei bem legal, assim, que o... como é que é o nome mesmo? Eu esqueci. Desculpa. O Lobo da Alvorada? É. O Vitor. Vitor, eu achei bem legal que o Vitor tava preocupado em, tipo, jogar direito, assim, com o Philodox, assim. Com o Philodox. Mas o Noite Perdida, ele é o pior teurge que tu já conheceu na vida, assim. É porque eu não tô acostumado, né, cara? Porque toda vez que eu joguei lobisomem eu fiz teurge, então. Pior ainda. Aí ele vai sentir aquela dor de ver um teurge jogando. Porra, o que ele tá fazendo com o teurge, cara? Que teurge é esse? Não, relaxa. Peço desculpa Tá. antecipadamente já. Deixa eu só perguntar um negócio. É percepção, só percepção? Só percepção. Percepção solteiro. É D10, né? Aham. Ok. James, você percebe, cara, um pouco à frente de vocês, assim, um outro corpo deitado na beira da praia.
Tá. Eu olho assim. Ei, eu dou uma cutucada no Noite Perdida. Uhum. Ei, Hal, tem mais um. Eu reconheço quem é? Não. Tá. Eu só vou lá na direção, mesmo sem É. reconhecer, tá ligado? Vamos indo lá. Como é o seu personagem, Vitor? Então, eu tava minha forma normal, né? A forma humana dele. Hominídeo, né? Isso. Cara, eu tô de terno, mas assim, um terno mais despojado e tal, sem gravata. A blusa aberta. Sou assim, o tipo Mickey Herc novo, sabe? Antes de ser estragado no box, né? Sabe o Mickey Rourke o lutador? Cabelo todo desgrenhado, assim, já. Aquela parte do final ali, que ele tá todo suadão, o cabelo já meio desgrenhado, assim, tudo. Vocês veem esse personagem, esse cara, assim, já um pouco mais velho, aparenta estar um pouco mais acabado, muito ferido. Assim, várias escoriações pelo corpo, né? Arranhões, marcas e tudo mais. A roupa muito rasgada, muito detonada. Parece que ele, tipo, virou o Hulk, assim, e voltou ao normal com a roupa, sabe? Toda fodida, detonada. Manchada de sangue da praia, né? Do líquido vermelho, sangue do mar. Desacordado ali na praia. Mas, ao contrário do quebra-ossos que estava sem respirar, esse está respirando normal, porém desacordado. Uhum. Beleza. Eu, tipo, dou uma chacoalhada nele também, assim. Quando eu chego perto ali, eu vejo que é um terno e tal, todo engravatado. Ih, né. Esse aí, né, deixa. Esse aí engravatado, mais um engravatadinho, deixa aí. Não, mas ele pode saber o que tá acontecendo aqui. Eu continuo, tipo, chacoalhando ele, assim, amigo. Quando Eu você acordo? fala assim, amigo, você acorda o lobo da alvorada. Eu acordo, assim, eu olho em volta, continuo deitado, né? Mas eu olho em volta. Raul tá em Hominídeo. que forma? Tá em Em forma hominídeo? hominídeo. Se descrevam pro... O meu personagem, ele tem, tipo, a fisiologia bem andina, assim, tá ligado? Uhum. Aquela pele meio bronzeada, assim. Aquela cara de povos originários dos Andes, né? Não Uhum. não de onde hoje é território brasileiro. E ele usa uma vestimenta, assim, que... Ela parece um poncho, assim, sabe? Que cobre Sim, sim. o torso todo dele. Assim. Eu esqueci o nome específico da vestimenta, mas é parecido com um poncho. E ele tem o cabelo comprido e amarrado no rabo de cavalo. James. Bom, o quebra-ossos, ele que nem a descrição de antes ali do Edu, marombado, é todo fortinho lá e tal, mas não é aquela coisa de tipo halterofilista, sabe? De fisiculturista, que é grandão e tudo estufado. Não, ele é. Cada curva que tem no braço dele sabe que é um músculo, literalmente. Não é um estufado de ter trabalhado só por isso. É de real, sabe? De força real. E ele tá sempre com uma regata, ele tem tribal nos dois braços, uma barba muito farta e um cabelo como se fosse um moicano, só que é bem cabelo viking, sabe? Raspado aqui atrás, dos lados e pra trás assim, terminando num rabo de cavalo. É o típico viking das séries, dos filmes, é ele. Um olho bem azulão, assim, bem claro. Ragnar Lothbrok. Né? Tipo Tá. isso. Eu olho assim, eu olho um, eu olho o outro, eu acho meio estranho, né? Os dois andando juntos. Pois é, né? Né? Um andino e um surfista, né? Não, pô, surfista não, daí magoou, cara. Aí Ah, a regata e tal, não sei o que, né?
Não, é regata de calça jeans, um coturno, né? Então. Ah, É a tá. regata bem maromba. pegada. Exato. Beleza. Tá. Regata maromba, não regata Ah, surfista. não, beleza, É beleza. aquela regata que só cobre o mamilo. Exatamente. É o que precisa tapar, velho. Aí eu olho assim, mas assim, eu continuo achando estranho os dois juntos, mas eu falo, cara, quem são vocês? Onde eu tô? Eu estendo a mão assim para ele levantar, sabe? Pra ficar em pé. Eu Consegue ficar aceito. em pé, amigo? Consigo? Então, aqui não é bom a gente ficar em posição desvantajosa. Tá, mas onde é aqui? Um inferno. Esperava que tu soubesse, na verdade. Então, eu cheguei. Eu tenho o faro pra forma verdadeira, então eu sei que eles são garus também, né? Pode rolar. Cara, como é que eu rolo o faro pra forma verdadeira? Porque é dom, né? Edom, o faro pra forma verdadeira. Deixa eu pegar o livro aqui, que agora eu tô sem ele, peraí. Se eu não me engano, é gnose mais alguma coisa. É dom de que mesmo? É dom de De Philodox. lobisomem. Desculpa. Não, nossa, jura? Desculpa. É Vou dom de dar, Philodox. vou dar uma bifa no Douglas, mano. Eu tô errado. Pior que não tá, é por isso que eu vou te dar uma bifa. Aqui, ó, então, Philodox, Filhos de Gaia. Não. É dom de que nível? É dom de nível 1, né? Nível 1. Não é de Filho de Gaia, não. Ó, Não, eu sou andarilho, mas é Philodox. É o dom de Philodox. dom de Hominídeo, Lupino, Augúrio, Philodox, Faro pra forma verdadeira. Aqui. Percepção mais instinto primitivo. Dificuldade 8. Ai, só pra mostrar, eu consulto ainda a segunda edição do livro, classiquíssima. Cara, e incrível que pareça, esse aqui é o primeiro livro de RPG que eu tive contato na vida. Esse livro aqui mesmo. Eu aprendi a jogar RPG com ele. Aí depois, muitos e muitos anos depois, eu comprei ele do cara que era o dono do livro lá e tudo. E aí tem ele até hoje. Eu tinha uma terceira edição, paguei R$598, mas ficou com minha ex-esposa. Né? Relíquia, rapaz, esse livro aqui é de. Eu tive contato com ele em 98 e ele já era velho nessa época. Elas vão levar o que tu tiver de valor, velho. Sempre, né? Bom, rolei aqui. Deu deixa eu ver. 2817-114. Então, 2 sucessos. Sim, cara, você reconhece que ambos são Garous e estão nas suas verdadeiras formas, que é hominídeos. Beleza. Aí então eu conto, né? Eu cheguei no Caerne lá de Mariana e encontrei com uma menina nativa. Ela me chamou pra Umbra. Eu entrei, encontrei um cara. Conta a história toda, né? Que ele tocou na minha testa e eu apaguei. Pois então, eu também encontrei com esse cara. E ele também tocou na minha testa e eu fui parar direto na Espiral Negra. Eu falo assim, porra. Pelo menos na minha cabeça. Não, então, eu só respondo isso, porra. Isso, o espírito deve ter mandado mais gente pra Zona Morta, talvez. Talvez ela não saiba que a gente destruiu o que tinha lá. Continua. Quando ele fala isso, eu falo assim, Zona Morta. Seria Zona Morta. É um lugar bem perigoso, que tava tomado por coisas malignas. Mas é uma história passada agora. O meu amigo aqui ainda deu uma batidinha assim no ombro do quebra-ossos. Cuidou disso. Pelo jeito eu não cuidei tão bem, né? A gente ainda tá aqui. Cuidou sim, agora a gente só precisa dar um jeito de sair daqui. Bom, tomara que você esteja certo. Eu achei que era pela cachoeira. Precisamos achar a Eterna Tormenta. Eu achei que era pela cachoeira, talvez eu estivesse errado.
Nunca duvidei de você. Cachoeira? Aí você... Eu pergunto a mesma coisa, cachoeira. né? Então, é justamente, né? Porque até então você não viu nada do tipo, aí já chega o cara falando cachoeira. Como assim? Eu, tipo, saio andando, assim, como se eu soubesse pra onde eu tô indo, tá ligado? Funcionou 100% da última vez. Cara, ô Edu, tá aí. Eu reconheço mais ou menos onde a gente tá. A gente tá em alguma região de Minas Gerais. É alguma coisa que me remeta a algo no plano terreno ou simplesmente é um mato com rio que eu não consigo reconhecer de nenhum local. Cara, na verdade é o seguinte: o que você consegue ver do local é a areia Uhum, e a água. sei. E ao longe o brilho de Jacir, iluminando vocês e concedendo os poderes, Uhum. as formas. Não tem vestígio que seja de vegetação, outros tipos de vida, ou de animais, ou insetos, ou qualquer coisa que seja, ou de construções, ou qualquer coisa do tipo. Tá. O reflexo da Jaci, no caso, é a lua, né? Sim, sim. Tá. O reflexo de Jaci, ele tá perto da beirada ou tá mais pro meio do... Tá tipo uma estrela de Belém no céu, assim. Não, eu digo reflexo na água. Não dá pra ver, não dá pra ver. Porque a água, ela tá com um tom avermelhado que escurece ela, então ela não tem um reflexo. Entendi. A água parece um sangue, um líquido com sangue. Entendi. Eu olho assim pro Noite Perdida. Ei, já tentou botar a mão na água? A água já. Já? Tem alguma Ninguém puxou tua mão? contaminação, parece sangue. Já tentou tomar? Não. É uma piadinha meio em off, tá? Tudo bem. Por que eu tomaria um sangue de alguém desconhecido? Cara, Né? Por quê? eu olho assim, eu... Precisamos achar a Eterna Tormenta. E o... Como é que é o nome do outro lá? Estrela? Aí tem as outras duas ainda, que é a Nascida das Estrelas e foda-se. o Pena Trovão. Ei, foda-se, era um pé no saco. Pra mim, calma, o meu personagem é a Nascida das Estrelas, pra mim era um pé no saco. Pena Trovão. Tem Pena Trovão e Eterna Tormenta. Precisamos achar esses dois. Eu só cito esses dois, tá? Literalmente. Aham. Eu tô... Vamos tentar procurar eles. Cara, eu... Separou da Eterna Tormenta. Então, Você tá vendo tudo isso, viu, o Vitor? Uhum. Tá acompanhando tudo lá. foi Eu nesse... tô prestando atenção. Foi nesse ciclo de sonhos, algo um pouco parecido com o que o nosso novo amigo aqui descreveu, né? E eu tava... Quando ele fala isso, eu falo assim, sonhos? Eu tava num lugar estranho, e aí depois esse homem com compleição preta, né, tocou na minha testa, daí foi onde eu vi a Eterna Tormenta, e daí depois disso apareceu um sábio, contou uma história, e depois disso eu acordei aqui. Que história? Fazia sentido a história? Pra você, ela fazia sentido? Ele falou dos antepassados Garou que vieram pra cá, pro Brasil, e destruíram as criaturas de povos que aqui viviam. É uma história triste, mas que fazia muito sentido. A propósito, como é seu nome mesmo? Eu sou o Lobo da Alvorada. Sou um andarilho das fadas. Noite Bate no Perdida. peito, quebra ossos. Eu diria prazer, mas acho que não é o caso, né?
É uma situação um pouco delicada que a gente se encontra. E desculpa perguntar, vocês vieram da onde? Antes de entrar no Mar de Mortos, né, na Zona Morta, a gente estava em Minas, como é o nome mesmo? Belo Horizonte. Desculpa, eu não sou daqui. Eu também não, eu sou do Rio. E o Quebra-Osso? Eu sou daqui. Você é daqui? Você vai fazer Então, pra quê? uma capivara apareceu pra mim no meio do centro da cidade. E Aquela sacada. vocês conhecem ela? Tivemos um certo contato com ela. Tá. O totem da É. capivara. Eu sei que é um totem, sim, né? Sabe? Você fala isso pra mim? Fala, o totem da Ele capivara. é o totem de vocês? Pode-se dizer que sim, eu acho. Tá. A gente não chegou a fazer um acordo formal, assim, apertar as mãos, mas até agora foi o que trouxe a gente até aqui. Né? E ela tá ajudando ou ela tá atrapalhando? E pelo que eu tô vendo, ela tá atrapalhando. Não. Dá pra dizer que ela ajudou. Ela tá ajudando a maneira dela. É uma capivara, né? Eu falo isso, eu dou uma risadinha assim, e eu tento sentir alguma coisa, né? Que seja o escárnio da capivara ao meu redor. É verdade. A capivara é o bicho mais legal do Brasil. Eu Pô, falo pior isso, que é. assim. É capivara da ordem. Mais legal de Brasil. Eu consigo sentir a ligação com o Totem, como tinha como naquele sonho, o primeiro sonho. Não, por enquanto não. Noite perdida. Você consegue sentir a capivara? Eu vou fazer como eu fiz quando eu te encontrei. Quebrar ossos. E vou tentar farejar mais alguém. E, tipo, depois de falar isso, eu vou pra forma de lobo ali. Forma lupina. É certo falar forma lupina? Forma lupina. Uhum. Uhum. Vou pra forma lupina, então. Tem algum teste de gnose que eu possa fazer pra tentar entender, tipo, de forma sobrenatural isso? Ou tentar sentir uma direção, alguma coisa dessa ligação espiritual que a gente tem com a capivara? Você pode tentar fazer um teste de harmonização. Aí você rola sua gnose. Só gnose? Isso. Pra harmonizar com o totem. Onde é que tá a gnose aqui na ficha? Tá. Rage gnose, aqui, achei. Se sou eu ainda jovem. Dificuldade 6, né? Ou não? Sim. Tá. 3 sucessos sendo um 10. Ok. Você consegue fazer a harmonização com a capivara. Você sente que ela tá distante. Muito, muito distante. Se aprofundando um pouco mais ainda dentro da zona morta. Pra poder chegar até os limites lá onde ela tá. Você sente que a conexão telepática que ela estava tentando ajudar para vocês, ela foi rompida desde que vocês caíram da cachoeira. Uhum. Vocês não conseguem manter a conexão psíquica, telepática, né? Mas você consegue sentir agora, tipo, o radar do dragão, assim, mais ou menos, né? Você consegue sentir onde tá a capivara. Cara, eu faço o carinhozinho ali no lobo. dou um pet ali e eu consegui sentir Dou aquela banada no rabo preguiçosa, assim, sabe? Eu consegui sentir a presença da capivara, mas ela tá muito longe. Tá naquela direção lá. Mas muito distante. Precisamos ir logo pra lá.
Eu faço algum ruído assim e tipo vou correndo, né, na forma de lobo. Vou tentando farejar alguma coisa no caminho, né? Eu viro pro lobo da alvorada. Vamos! E eu viro o lobo também e vou atrás do Noite Perdida. Atrás não, né? Do lado, né? Que eu tenho que mostrar meio que direção. Né? Eu vou junto, eu vejo que eles foram na frente, eu vou junto. Aham. Só que eu fico procurando alguma forma de tentar me enxergar. Tentar se enxergar como assim? Porque você falou para que eles estavam me vendo mais velho, lembra? Ah, sim, aham. Eu não me vi ainda, né? Então eu não vi Não. nenhuma superfície reflexiva. Aham. Então eu quero ver se eu tô bem, no caso. Eu não tô querendo ver se eu tô mais velho, eu tô querendo ver se eu tô bem e eu aparento estar ferido, alguma coisa do tipo. Eu não sei se eu tô sentindo tudo certinho. Aham. Entendi. Eu não sei o que o cara fez comigo exatamente, se eu só apaguei ou se. Entendeu? Então eu tô tentando ver, sentir, perceber de mim se eu tô bem, entendeu? Viver nesse sentido. Você segue viagem junto com o pessoal. Eles estavam aparentemente bem apressados, né? Eles seguem uma jornada num ritmo bem acelerado. Uhum. Durante todo o trajeto, vocês veem somente o tradicional do Mar de Mortos mesmo, né? O mar com essa textura avermelhada próximo a vocês e os materiais que são vendidos ali e usados mais ou menos no consumo do dia a dia. Então vocês seguem essa viagem por um tempo. Só que o que acontece? Cara, vocês fizeram um pouco diferente do que eu planejei. Como todo bom jogador. Como todo bom jogador. Deixa eu só pensar. Eu não tinha pensado pra esse lado. Mas tá. Vocês seguem os três na forma lupina, vão em direção ali pra onde a capivara, né? Vocês sentiram ela ali. O James vai tomando a liderança, porque ele é o que consegue sentir onde a capivara estaria, né? E vocês dois vão logo mais atrás. Quando vocês estão se aproximando de onde você vai sentindo, James, um pouco mais forte, assim, né? O elo com a capivara. Uhum. Quando vocês vão se aproximando um pouco mais, assim, do lugar, vocês veem a praia, né? A areia da praia, assim, ela acaba, começa o mar de novo. Só que desse ponto dali pra frente, assim, corpos boiando no mar. Muitos e muitos e muitos e muitos corpos boiando no mar. Tipo, dá pra... Óbvio, né? Se não fossem tão pesados assim, dava pra vocês irem andando em cima dos corpos. Obviamente, né? Que vocês vão afundar os corpos por causa do peso e tudo, mas... Dada a quantidade de corpos, só pra vocês entenderem, dá pra ir andando em cima deles, assim. De tantos e tão próximos. E a capivara tá seguindo Através Tá dentro do mar? pra dentro do mar. Tem alguma coisa em volta ou é só areia e o mar? Pode fazer um teste aí de percepção mais instinto primitivo. A dificuldade em teste de percepção é menor na forma lupina. Não, nesse caso não alterou. Vai continuar 6. 6. Sacanagem. Ok. Um 9 e um 8. Um 10, um 9, 2, 4 e um 1. Eu não rolei, pô. Só Pode. percepção, né? Mais instinto primitivo. Falha crítica. Vitor e James, vocês procuram assim, vocês não conseguem identificar nada.
Raulzito, Menos que a dificuldade seja 2, daí foi uma falha comum. né? Raulzito. Você, ao contrário dos seus nobres amigos Garous, você consegue identificar, cara. Você, na verdade, você consegue ver a capivara uns metros mais pra frente, assim, tipo numa ilhota em cima de um corpo, sabe? Surfando num corpo, assim. Uhum. Ela tá sentada, assim, ela olha pra você, assim, balança o pescoço, assim, te chamando pra ir. Uhum. Beleza, eu uivo pra chamar os meus companheiros. E vou me enfiar naquela água sangrenta e nadando até lá, assim, nadando o cachorrinho. Aham. Ou o lobinho. Vocês veem que o Noite Eterna, o Noite Perdida, uiva pra vocês, falando, né, chamando a atenção e pula no mar. Tá, cara, eu vejo aquilo lá, eu volto na hora, assim, eu vou o mais rápido possível até onde ele deu aquele pulinho pra entrar no mar e eu corro até a beirada, no ato, quando eu tô chegando, eu volto à forma humana e eu tento catar o rabo dele, entendeu? Tipo, Aham. volta, porra, louco, caralho. Onde é que tu Cara, tá indo, doente? eu vejo isso, eu pergunto, isso é normal de acontecer? Normalmente ele tem direções melhores. Nisso que você chega de homicídio, assim, que você pega o rabo dele e puxa, que você sente a Noite Perdida ele pegando pelo seu rabo e puxando, Uhum. vocês veem, é como um tubarão do tamanho de uma orca. Ele pula debaixo do Noite Perdida, assim, pegando Noite Perdida pela boca, né, só pula assim, pega, né, pega pela boca, assim, e entra no mar de novo, assim. Levou ele, né? Levou. E aí nós encerramos a nossa sessão. Daí eu Que tentei, merda, hein? né? Noite Valeu. Perdida comido por um tubarão orca. Ai, meu Deus do céu. Sabe o que vai ser legal? O legal é que na próxima sessão, o pessoal ali do Recanto, todos os nossos amiguchos aí das redes sociais vão comprar as 20 cartinhas. E daí o Edu vai ter matado quase todos os personagens. E eu quero ver o que vai ter.